Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de um dos efeitos mais positivos desse novo filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é justamente a união dos fãs do Homem-Aranha, pelo menos na minha percepção daqui pra frente. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem, né, a essa altura que esse filme trouxe os três Homem-Aranhas, né? Eu não vou nem dar mais alerta de spoilers a essa altura, porque a capa de muitos vídeos aí já trazem os três Homem-Aranhas, já tem vídeos a respeito da opinião do Tom Holland envolvendo o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Mas um dos principais efeitos desse filme, na minha opinião, além de ser um filme sensacional, que conseguiu juntar os três Homem-Aranhas, que conseguiu ter um efeito sensacional aí dentro da fandom, eu acho que esse filme conseguiu equilibrar muito bem a opinião das pessoas a respeito dos três Homem-Aranhas. Começando pelo Homem-Aranha do Tom Holland, que muitas pessoas achavam que era um Homem-Aranha fraco, que era um Homem-Aranha que dependia muito, né, do Tony Stark, que era um Homem-Aranha que ainda não tinha sua própria independência. A gente viu que esse filme conseguiu reverter tudo que os críticos estavam falando. Eles até dão um pouquinho de razão para os críticos. A gente vê que ele passa por um momento muito parecido com o momento que esses outros dois Homem-Aranhas têm já no primeiro filme. A gente vê esse Homem-Aranha tendo no terceiro filme. Inclusive o Tobey Maguire se forma e vai para a faculdade, né, já no primeiro filme. Então acho que as pessoas fazem comparações, sendo que a gente tá vendo um Homem-Aranha muito mais colegial, né, digamos assim. Só que eu acho que com esse filme a opinião da maioria das pessoas aumentou, e aumentou bastante com relação ao Homem-Aranha do Tom Holland. Inclusive os haters que não gostavam muito do personagem agora estão elogiando bastante, pelo menos é isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho conversado com as pessoas. Em segundo, né, a gente viu o Tobey Maguire, que obviamente deixou os fãs do herói muito felizes. Eu não sei se a participação dele foi tão adorada assim no filme, eu pelo menos vi algumas críticas, eu gostei muito, porque eu cresci com os filmes do Tobey Maguire, eu tinha os bonequinhos do Homem-Aranha, eu tinha aquela cadeira do Duende Verde, né, com a máscara do Duende Verde no canto, então eu era fanático por esses filmes, foi realmente muito legal ver ele voltando às telas. Só que eu não acho que a opinião de muita gente mudou a respeito do Tobey Maguire. Quem adorava os filmes com certeza gostou da participação dele, quem não adorava, eu acho que ele não teve nenhum brilho gigantesco no filme, né, pra atrair muita gente. Ao contrário do outro Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield, que eu acho que conseguiu conquistar o público. Mesmo as pessoas que não gostavam dele no espetacular Homem-Aranha, eu acho que esse filme conseguiu trabalhar tão bem o personagem, de forma tão insegura, né, digamos assim. Ele é um alívio cômico muito bom, né, dentre os três, nos momentos que eles estão juntos. Com certeza o Andrew Garfield é o alívio cômico, e ele conseguiu conquistar o público, né, com o carisma dele. O Andrew Garfield é um ator sensacional, eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem. E obviamente a internet reagiu à altura, muitas pessoas falando a respeito do Andrew Garfield, muitas pessoas falando que os filmes se redimiram. Eu acho que esse filme não influencia na opinião das pessoas, né? Não deveria pelo menos influenciar a opinião das pessoas a respeito dos filmes Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, principalmente do 2, que eu acho um filme muito fraco. Mas eu acho que pode influenciar sim a opinião a respeito do Andrew Garfield como o Homem-Aranha. Por isso que eu digo que eu acho que esse filme conseguiu equilibrar a opinião das pessoas. Eu acho que agora quase o público todo tem uma opinião boa a respeito dos três Homem-Aranhas, porque convenhamos, eu acho que a essa altura, né, pelo menos se a gente for olhar 2 meses atrás, eu acho que a única fandom que estava tão dividida era entre Marvel e DC. Mas se a gente tirar essa rivalidade, né, que tá lá no topo, Marvel e DC, eu acho que uma das maiores rivalidades era justamente entre o Tobey Maguire e o Tom Holland, né, entre os melhores Homem-Aranhas. Obviamente o Andrew Garfield sempre teve os seus fãs, eu gosto muito do ator, mas eu não sou tão fã assim dos filmes do espetacular Homem-Aranha. Mas eu acho que a essa altura os três são igualmente queridos pelo público, né. Obviamente o Tobey Maguire mais por causa da nostalgia, o Andrew Garfield mais por causa da participação dele nesse filme, que tá fazendo muitas pessoas revisitarem, né, as participações do herói. E finalmente o Tom Holland, porque ele tem uma presença muito forte no universo Marvel, ele já foi parte dos Vingadores, ele lutou contra o Thanos, né, ele lutou contra um ET roxo. Então acho que os três têm motivos diferentes para serem adorados pelo público, mas nenhum dos três ficou para trás. E em decorrência disso, os fãs estão pedindo várias coisas, né? Parece que a Sony já quer um filme novo com os três Homem-Aranhas juntos. Eu não sei se eles vão conseguir tirar isso do papel, mas não dá pra gente duvidar, né? Principalmente se a Marvel tiver envolvida de novo, se tiver envolvimento do Kevin Feige, se tiver parte da produção feita pela Marvel Studios, eu acho que isso tem bastante chance de acontecer. Estão pedindo também pelo quarto filme do Tobey Maguire, mas eu diria que o pedido mais organizado, né? Mais ou menos dos moldes do Snyder Cut, é a hashtag Make the Amazing Spider-Man 3, né, que é Make TASM 3,
se não me engano, que eles estão postando aí no Twitter. Com certeza eles estão bem organizados, eles estão escolhendo até um dia para pedir para a Sony fazer o espetacular Homem-Aranha 3, dando uma chance pro Andrew Garfield terminar a sua trilogia. Eu particularmente não sei se é um desejo do ator, eu sei que na época, né, ele ficou muito decepcionado de não fazer a migração pro universo Marvel, né, quando foi feito o acordo entre a Sony e entre a Disney, mas eu não sei se a essa altura ele ainda tem o desejo de fazer um novo filme, mas com certeza pelo que a gente viu, né, no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pelo menos ele transmitiu, né, que ele estava muito feliz de estar ali, a atuação dele pelo menos deu essa impressão pra mim. Então eu acredito que seria sim bastante interessante que esse herói participasse novamente de um filme solo. Poderia misturar de repente com Venom, né? De repente eles poderiam trazer o Venom do Tom Hardy, sendo mais ou menos do mesmo universo, ou falar que o Doutor Estranho, quando devolveu cada um pro seu universo, devolveu o Andrew Garfield pro universo errado ali, no universo do Venom. Então acho que teriam formas diferentes, assim como o Doutor Estranho errou o primeiro feitiço, ele poderia também ter errado alguma coisa no segundo. Então eu acho que seria muito interessante se alguma coisa como essa acontecesse. E a gente pode continuar tendo dois Homem-Aranhas. A gente tem vários Batman simultaneamente, obviamente alguns são em séries, alguns são em filmes, mas eu não acho que seria nada de errado se a gente visse de repente um filme do Andrew Garfield solo e continuasse vendo os filmes do Tom Holland, até porque já saíram filmes do Homem-Aranha praticamente simultaneamente, né? A gente viu, se não me engano, os dois filmes são de 2019, o segundo filme da trilogia do Tom Holland e o Spider-Verse. Eu sei que um é o Miles Morales e o outro é o Peter Parker, mas eu acho que o público conseguiria entender, né, se os filmes fossem lançados, de repente um filme lançado em 2023, o outro filme lançado em 2024, eu não sei se criaria uma confusão muito grande na cabeça dos fãs, mas com certeza seria interessante também se a gente visse outro filme com os três Homem-Aranhas atuando. Porque o melhor foi justamente a química entre os três. A gente nunca sabe, né, quando você junta vários personagens, como que o filme vai sair. A gente já viu alguns crossovers que não deram tão certo assim, mas nesse filme funcionou perfeitamente. Eu acho que o timing cômico entre o Tobey Maguire, entre o Tom Holland e entre o Andrew Garfield foi perfeito, então seria muito interessante ver um filme com os três. E obviamente, né, se a gente chegar num nível absurdo, eles poderiam inclusive fazer o filme 4, né, com o Tobey Maguire, que era um filme que já estava planejado ali com o Sam Raimi, mas eu acredito que isso também já está muito distante, já seria um sonho muito grande ver três filmes, né, de três Homem-Aranhas diferentes acontecendo. Então, só para informar vocês um pouco mais a fundo, né, ó, a IGN Brasil falou: novo Homem-Aranha com Andrew Garfield ganha campanha dos fãs, né, ó. Os fãs do Homem-Aranha querem ver Andrew Garfield novamente no papel do herói e as campanhas no Twitter não param. Não é segredo que a trilogia do ator no papel do personagem foi interrompida pela Sony após um segundo filme bobo cheio de escolhas estranhas de roteiro e a má utilização do icônico vilão Electro, mas agora, após Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, parece que o ator finalmente teve retenção perante o público. E como eu disse na minha análise com spoilers, eu achei que o Andrew Garfield roubou o filme em muitas das cenas que ele aparece, né? E aqui a gente vê muitas pessoas pedindo, ó, como eu disse, hashtag MakeTASM3, né? Que é o The Amazing Spider-Man 3. Então a gente vê aqui, ó, várias e várias pessoas, tava nos Trending Topics aí do Twitter, eu inclusive separei aqui, né, pra procurar pra vocês. E aqui ele não aparece exatamente, né, quantos tweets foram feitos, mas vocês podem ver, né, ó, quantas pessoas estão pedindo por isso. E aqui, inclusive, vários vídeos, né, estão surgindo. Eu adorei o marketing que eles fizeram quando o Andrew Garfield entrou no papel. Tem aquele marketing que as pessoas dão um trocado pra ele, aí ele tira a máscara e a gente vê que é o Andrew Garfield. Ele foi participar da Comic Con, se eu não me engano, né, com a máscara do Homem-Aranha, aí ele tirou na hora H. Então, ele é um cara que parece, pelo menos, ser extremamente divertido e, principalmente, ele parece estar disposto a dar continuidade para esse papel, que eu acho que já traz uma esperança extra aí pros fãs, porque grande parte desse projeto, obviamente, depende da autorização, né, depende do ator apoiar e querer, né, continuar esse universo. E aqui eles estão combinando exatamente o dia, né, que eles vão fazer no dia do Natal, no dia 25 de dezembro de 2021, às 3 horas, né? Aqui eles colocam até o horário em cada país, deixa eu ver, Brasil, meio-dia, né, ao meio-dia no Brasil, postar a hashtag MakeTheAmazingSpider-Man 3. Eu, com certeza, vou postar, porque eu gostaria de ver. Eu não sei se eu apoio com tanta força também, né, porque eu não sei exatamente quais são os planos para o futuro. Talvez já existam planos envolvendo o ator, que não seja diretamente um terceiro filme, mas talvez outras participações especiais.
Agora que o multiverso já é uma realidade absoluta, né, dentro do universo Marvel, talvez ele até retorne no multiverso da loucura, eu não sei, né, no próximo filme do Doutor Estranho, porque a participação dele foi tão bem sucedida que nada impede que eles chamem pra fazer algumas regravações. A gente sabe que o Doutor Estranho, inclusive, tá passando por regravações, então nada que uma ligadinha pro Andrew Garfield, ó, dá um pulinho aqui pra você fazer umas gravações, né? Com certeza eles poderiam incluir ele em vários outros filmes dentro da Marvel. Com certeza deve estar sendo muito gostoso pra ele ver essa receptividade altíssima surgindo, porque, né, querendo ou não, a receptividade dos filmes não são tão altas, mas pelo menos agora a gente viu esse twist na receptividade popular envolvendo o Andrew Garfield. E até aqui, ó, se a gente olhar agora, né, Tobey Maguire tá nos Trending Topics, o What If tá nos Trending Topics, né, não sai dos Trending Topics, em qualquer momento que você entra aqui, tem alguma coisa do Homem-Aranha desde o começo do mês, né, ó. Aqui o Tom Holland disse como foi trabalhar com Tobey Maguire em Spider-Man No Way Home. Então eu não me lembro de um filme que deu tanto o que falar. Obviamente o Vingadores Ultimato tinha um hype igual ou até superior a esse filme. Muitas pessoas falando a respeito de Vingadores Ultimato, apesar da bilheteria aqui no Brasil ter sido maior nesse filme do Homem-Aranha, né, do que foi em Vingadores Ultimato. Então eu acho que o hype estava quase que equiparado, mas em termos de redes sociais, em termos de especulação, em termos de tudo que a gente viu em volta desse filme, eu acredito que foi o filme que mais deu o que falar, pelo menos, né, desde que eu acompanho o cinema. Talvez algum filme mais antigo tenha tido uma receptividade parecida, né? Talvez Star Wars, né, o episódio 5, talvez o episódio 6, mas com certeza recentemente nenhum filme conseguiu atingir esse mesmo nível de hype. Então vamos concluir aqui o vídeo, né? Faz sentido pra Sony fazer um novo filme com o Andrew Garfield? Na minha opinião, sentido não faz, né? Obviamente eles têm o Homem-Aranha deles, que é o Tom Holland, que já conseguiu trazer 2 filmes bilionários, que é um cara que conseguiu conquistar o público também com muito carisma, né? Assim como o Andrew Garfield, que é um cara muito carismático, o Tom Holland também é um cara muito carismático. Então, eu não sei se seria interessante eles criarem essa concorrência entre 2 Homem-Aranhas, mas se a gente levar em consideração o Snyder Cut, se a gente levar em consideração o filme do Sonic, né, que foi completamente modificado porque os fãs estavam pedindo, porque os fãs não gostaram da arte, e considerando outras petições aí que foram feitas na internet, que os estúdios começaram a ouvir, né, séries que foram revividas, a gente já viu isso desde Family Guy, desde Community, né, vários produtos que foram revividos por causa do desejo dos fãs. Então acho que existe sim uma possibilidade, obviamente vai depender dos estudos lá da Marvel e da Sony, eles vão analisar quantas pessoas estão postando hashtags, qual é o público potencial, né, para um filme com o Andrew Garfield, e vão ver se faz sentido em termos de logística trazer esse outro Homem-Aranha de volta. Mas com certeza seria um filme sensacional, né, pelo menos se eles derem o devido carinho, se eles não fizerem a mesma coisa que eles fizeram com os outros filmes do espetacular Homem-Aranha. Se vocês quiserem, eu até trago um vídeo aqui para falar a respeito da produção desses filmes, mas basta você pensar aí na sua cabeça, né, o Esquadrão Suicida do David Ayer é mais ou menos o que aconteceu com esses filmes do espetacular Homem-Aranha. Envolvimento do estúdio, roteiro sendo modificado, vários vilões enfiados ali no meio. Eu sei que isso não aconteceu com o Esquadrão Suicida, mas vocês imaginam aí o que eu tô falando. Então, se eles tratarem o filme direitinho, se a gente tiver de repente, né, a participação do Kevin Feige, como eu disse, poderia ser um filme sensacional. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Vocês apoiam essa hashtag, né, Make the Amazing Spider-Man 3? Ou vocês não apoiam, vocês gostaram do filme, não gostaram? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.